Fala família Palmeiras 90 a mais. Hoje nós temos um vídeo importantíssimo para o canal. Um vídeo inteiro de notícias e novidades do mercado da bola. E tem informação muito importante por Danilo, 3 crias da academia. Vamos falar de Flaco, Maurício, Gabriel Jesus, que voltou a virar notícia. Vou te atualizar de tudo. Mas você já sabe como funcionam as coisas aqui no canal, né? Em pouquíssimo tempo a gente cresceu demais. E isso só se deve a uma única palavra. Isso se deve a você que está me acompanhando. E por respeito a você, a gente sempre trabalha de forma íntegra e honesta, trazendo a verdade. E por nós só falarmos da verdade, eu preciso deixar sempre claro que as notícias têm fonte. Nós prestamos um serviço de curadoria. Bom, rapaziada, muito importante, tá? Atenção para a notícia que vai passar agora para você. E atenção, até sexta-feira dessa semana, ou mais tardar, segunda ou terça da semana que vem, Danilo será apresentado no Palmeiras. O negócio está fechado e é uma questão apenas de tempo. Acabamos de chegar dos Estados Unidos, depois do fiasco da seleção brasileira, mas agora com Danilo, com Barbosa, nós vamos ver a verdadeira seleção do Palestra, que vai voltar a jogar o brasileiro. Então, como a gente viu, o perfil Vozes Palestrinas, que é também ligado ao Mauro Betti, né, no Instagram, afirmou: Danilo será apresentado no Palmeiras no mais tardar na próxima semana, o que acaba até casando com algumas informações que a gente trouxe durante essa semana, né? O Danilo entrou em férias de 10 dias após o término da Copa do Mundo e a informação que foi dada por toda a imprensa é que o Palmeiras faria o movimento agora. Mas como é que o Palmeiras trabalha a questão da negociação? Você faz ideia? Olha que louco, olha que maluca a situação, tá? O Palmeiras fecha uma venda do Aníbal Moreno, uma contratação do Marlon Freitas, do Andrés, do John Aras, assim, né? As notícias estão rolando de que o Palmeiras está trabalhando a transferência. E aí, do nada, anuncia, no mais absoluto nada, o Palmeiras anuncia, por exemplo, o Marlon Freitas. Como é que está funcionando a questão com o Danilo? Assim como todas as contratações do Palmeiras, é um perfil de negociação onde a ancoragem é pautada exclusivamente na tratativa de conversas. Então o Palmeiras alinha a negociação e aí, quando coloca a proposta na mesa, é uma proposta já para fechar, tá? Por quê? Porque isso tudo já foi conversado antecipadamente. E ao que tudo indica, óbvio, Palmeiras e Danilo já estavam certos desde antes da Copa. A gente falou bastante disso aqui, né? Palmeiras e Danilo, Palmeiras e a staff do Danilo, tudo ok. E agora com o Botafogo parece, ao que tudo indica, segundo o perfil Vozes Palestrinas, que o Palmeiras de fato fechou com o jogador. Tô acompanhando tudo de perto, tá? De perto. E eu prometi pra vocês que nós vamos até o final, assim como foi com o John Arias. Quando muita gente falou que a gente tava louco, a gente foi compilando informação daqui, dali e tal. E a hora que viu, cara, não é que fechou? Expectativa elevada. O Danilo deixa o nível do futebol do Palmeiras mais bonito de se assistir. Já vamos voltar a falar do Danilo, porque eu tenho informação sobre 3 crias da academia. Atenção! Tá? O Palmeiras acabou de liberar, ele não vendeu, você já vai entender a estratégia. O zagueiro Fred Stradioto, de 18 anos, o lateral Fernando, também de 18 anos, e o meio-campista Felipe Goto, que era tido como uma das joias do Palmeiras, de 19 anos. Os 3 deixam o clube e o Palmeiras mantém 50% dos direitos econômicos dos jogadores, tá? O Fred vai jogar no Genoa da Itália, caminho similar ao que está acontecendo com algumas crias, já vamos explicar. O Fernando vai para o Monterrey do México e o Felipe Goto vai pro Cruzeiro. Palmeiras então mantém 50% dos passes dos jogadores. Os atletas vão de fato integrar elencos profissionais e no Palmeiras eles não teriam esse espaço. E aí o Palmeiras torce para que o jogador seja vendido e renda uma grana aos cofres do clube, porque o Verdão não ia utilizar esses jogadores, não tinha como utilizar no time profissional. Ótima estratégia, mais uma vez, tá? São mais de 142 jogadores na base do Palmeiras. Nem todos vão conseguir lograr êxito e subir para o time profissional. E esses que não conseguirão,
com certeza absoluta, ainda assim vão acabar rendendo uma grana pro Palmeiras. Decisão acertadíssima do Verdão e tem mais, tá? Ó, atenção! Voltaram a colocar o Gabriel Jesus como opção pro Palmeiras. Deixa eu te explicar o que tá acontecendo. O Gabriel Jesus ele vai ser negociado pelo Arsenal, o Arsenal não vai renovar o contrato do atleta, então vai estar correndo contra o tempo para já antecipar uma transferência, porque se não me falha a memória, a partir do ano que vem já tem como assinar pré-contrato sem custo de saída, tá? E aí a expectativa que a gente tinha era que o Arsenal baixasse a pedida, aconteceu, eles baixaram, e aí eu tava fuçando aqui, pesquisando, e eu vi que voltaram a colocar o Gabriel Jesus como opção, oportunidade de mercado para o Palmeiras. E o Palmeiras adora uma oportunidade de mercado, mas calma, tá? O que tá rolando, né? O Palmeiras tem jogadores da base que estão ganhando minutos nos treinamentos com o profissional. Heitor, Felipe Tereza participaram, Vitor Gabriel, participaram dos treinamentos com o profissional, jogaram jogos treino, fizeram gol. E a gente já tem uma expectativa muito elevada em cima dessas crias, né? Pois é, só que o Palmeiras vai ter que fazer dinheiro. E a expectativa é que não precise se desvencilhar do Flaco Lopes lá na frente, tá? A ideia é que o Palmeiras mantenha o Flaco. Entretanto, tem informação aí que a gente já vai conversar. Bom, não há necessidade agora de um atacante. Eu preciso ser honesto com vocês. Embora eu tenha visto em diversos canais, Rick Covil falou, um monte de gente que eu confio, informação fidedigna e concreta, né? Mesmo assim, eu acho muito, mas muito difícil que o Palmeiras faça um investimento de 130 milhões de reais para trazer o Gabriel Jesus. Muito difícil. Entretanto, o nome volta a aparecer como uma oportunidade de mercado, porque o Gabriel Jesus começou a entender que o Palmeiras pode ser uma boa vitrine para a próxima Copa do Mundo, onde o time vai mudar por completo. Eu vou trazer todas as informações para vocês, mas em primeiro momento, embora tenha muita gente falando do Gabriel Jesus, eu não arrisco dizer que há uma negociação em andamento. E tem mais. Flaco Lopes, tá? Argentina, assim, o show do Messi, né? Mais uma classificação histórica aí da Argentina. E o Flaco Lopes, então, se mantém na Copa do Mundo. A expectativa é, a Copa do Mundo acabou, Flaco volta pro Brasil, ele e a diretoria do Palmeiras vão sentar em reunião para definir o futuro do jogador. Sim, tem clubes da Europa atrás. Lado positivo, assim como com o Danilo, o Flaco não teve tanto holofote, né? Banco do Lautaro Martinez, banco do Julián Álvares, dificilmente vai conseguir ganhar essa posição. Então, por conta desse cenário que a gente está falando aqui, pode ser que não pinte mais nenhuma proposta na casa de 240 milhões, que é o que o Palmeiras quer para vender o jogador. Diferentemente do Alan, que é a próxima pauta, e do Maurício, tá? Alan vai receber proposta, ponto. Cabe ao Palmeiras definir se vai vender o jogador e investir num outro atleta, e a gente já vai falar do Julio Enciso, ou se de repente o Alan finaliza ali. O Palmeiras fecha a porta para a saída do jogador, seria ótimo no meu entender, né? Trocar um jogador do gabarito do Alan agora não faz sentido, a menos que a proposta beire os 300 milhões de reais, chegue perto ali, o que não acho que vai acontecer também. E por conta disso, então, para bater a meta, o Maurício está praticamente negociado. A Atalanta bota na mesa do Palmeiras 120 milhões de reais e você que me acompanha aqui há um ano, temos um ano de canal, me diz aí, você venderia? Porque, velho, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá difícil, tá muito difícil, 120 milhões de reais é muita grana, só pra você ter noção, o Palmeiras pagou 60 milhões de reais por 80% do jogador, é o dobro. Difícil o Palmeiras negar essa oportunidade de mercado. E aí, caso venda o Alan, o Julio Enciso é uma opção já bem desenhada no Palmeiras, só que isso aconteceu antes do Gabriel Jesus voltar a virar pauta. Eu não sei se o Palmeiras de fato vai se posicionar para buscar o Gabriel Jesus, mas o que eu sei é, objetivamente, se vender o Alan vai trazer um jogador de beirada de campo, o Julio Enciso tem todo um prestígio por parte dos próprios atletas palmeirenses e tem grande expectativa, grande possibilidade aí do Palmeiras abrir negociação para a próxima janela, tá? Essa é a expectativa. Sobre o Fábio Sô, então o Palmeiras está perto de anunciar também o jogador português de 18 anos que chega para compor o elenco do Sub-20 e, obviamente, vai ser testado no profissional. Fábio Sô vem direto do Burnley da Inglaterra, depois de recusar propostas de Everton, clubes da Espanha que não foram revelados, enfim, ele tinha mercado na Europa, optou por vir para a base vitoriosa do Palmeiras e aí a gente começa a entender
Por exemplo, e aí eu vou atrelar, eu vou juntar os assuntos, né? Por que o Palmeiras não está passando necessidades financeiras, dificuldades financeiras, assim como 99,9% dos clubes no Brasil, né? É muito bem definido o projeto esportivo financeiro do Palmeiras. E ó, por exemplo, a gente pega agora o Fortaleza, que tá vendendo o mando de campo da partida contra o Palmeiras, né? Ao invés de ser no Castelão, vai ser na Arena Cuiabá, né? Na Pantanal, desculpa. Eles estão vendendo por 2 milhões de reais. Quer dizer, você deixa um dos jogos mais importantes da temporada para você, para assistir. Teoricamente sua torcida não vai estar junto com você, né, na tua terra natal, porque você não tem bala para pagar a dívida do clube. Pois é por conta disso que o Palmeiras aportou recursos e cada vez mais trabalhou a base. Agora a gente está colhendo frutos de um trabalho de muito tempo atrás. E é muito legal falar disso, né? Porque pouca gente fala. O JP Sampaio, o Paulo Nobre, a Leila Pereira, o Gagliotti, todo mundo foi cultivando esse espírito de crias da academia, foram moldando os jogadores, trabalharam com psicólogos de alto rendimento, um núcleo de saúde e performance nível Europa. E agora a gente está tendo isso como retorno. Geração de bilhão atrás de geração de bilhão. A cada geração que passa no Palmeiras, a gente vê mais dinheiro entrando. E aqueles jogadores que antes não seriam aproveitados ainda são nesse esquema de mais-valia, onde você vende o jogador, mantém um percentual do passe do atleta e faz dinheiro, meu irmão. É um negócio lucrativo, a roda não para de girar e isso é muito importante. Sobre a lateral direita do Palmeiras. Então, em princípio, o Palmeiras não irá atrás de nenhum lateral. Tá? Alguns garotos foram testados durante esses dias de treinamento. Abel gosta muito da molecada, tenho certeza que eles vão ganhar minutos. Aliás, eu vou falar um negócio do Abel Ferreira também muito positivo, tá? O Abel Ferreira tem treinado e utilizado muito as crias da academia. Então agora no segundo semestre, anota, nomes novos você vai ver em campo. Koné, Heitor, você vai ver muito mais daquilo que a gente pode presenciar, por exemplo, quando assiste um jogo treino ou, de repente, até os treinamentos do Palmeiras. Fantástico, tá? Fantástico. Passou da hora já do Palmeiras voltar a utilizar as crias como titular. Interessante, inclusive, até pela oportunidade que o Arthur criou. Bom, se eu tô falando pra vocês que o Palmeiras não vai atrás de um lateral, é óbvio. Mantém-se Jefté num primeiro momento, mantém-se Piquerez e o Arthur, tá? O Arthur não vai ser negociado. Se algum dos laterais esquerdos tiver que ser negociado, vai ser, obviamente, o Jefté. E ainda não tem nada definido, tá bom? Na lateral direita, o Palmeiras não vai negociar o Giai. A expectativa era que o Palmeiras recebesse uma proposta de 90 milhões de reais, ou de Atalanta ou de Milan, para poder liberar, ou Internazionale também, eram 3 times da Itália, para poder liberar o jogador, coisa que não vai rolar. Tranquilo, tá? Palmeiras mantém Giai e aí até o final da temporada o Palmeiras fecha a casinha com a chegada do Danilo e do Barbosa. Há ainda essa perspectiva, essa oportunidade de mercado que pode pintar do Gabriel Jesus. Thiago Almada esquece, tá? Não vem pro Palmeiras e agora de fato a janela de transferências vai se abrir. Agora no dia 20 de julho, se não me falha a memória, né? A janela abre de fato, entretanto não esqueçam, tá? Se não me falha a memória, agora a partir do dia 9 a CBF autorizou uma nova janela doméstica, ou seja, nacional, para que os clubes que contratem jogadores do Brasil possam apresentá-los, até porque tem rodada antecipada do Brasileirão para começar. Atenção, se o Palmeiras fechar com o Danilo, ele estaria apto a jogar já no dia 20. Se a informação do Vozes Palestrinas for real, a gente tem aí uma oportunidade gigantesca de colocar o Danilo para jogar rápido. E é isso que a gente precisa. Time titular, time reserva? Não é comigo, meu irmão. Acho que o Abel vai ter um longo trabalho aí de desenvolvimento. Bom, família, então, com todo esse time completo, Paulinho voltando no Prime, Vitor Roque se preparando para retornar, a utilização das crias da academia, a possível chegada do Danilo, a chegada do Barbosa, você prefere enxergar o Palmeiras com um time com 3 zagueiros, jogando num 3-4-3, num 3-5-2? Como você analisa esse time do Palmeiras? Deixa para mim nos comentários, porque isso é muito importante. E para finalizar o vídeo, você já sabe, né? Você que tá aqui comigo até agora, você percebeu, foi um vídeo diferente, onde a gente não editou tanto, porque eu tava com o tempo bem cronometrado para finalizar. Eu quero só te dizer muito obrigado. Muito obrigado por ter chegado até aqui, 1 minuto mais ou menos 15 do vídeo, né? E você tá me ouvindo até agora e você tá conectado comigo. Essa é a palavra que eu mais tenho utilizado ultimamente. Você faz ideia do porquê?
A conexão, quando a gente propõe esse assunto, a gente está falando de um outro ser humano que está aí na outra tela do celular, de repente está no Japão, como a gente tem visto um monte de gente, né, de fora do país, e que está assistindo a gente e está comentando, e está elogiando, e está parabenizando o trabalho. Isso é uma conexão. É quando há de fato ali uma ligação. E essa ligação entre a nossa comunidade está se tornando cada vez mais maravilhosa. Eu tenho sentido cada vez mais que o nosso grupo vai aumentando, devagarzinho vai aumentando. E nem nos meus melhores sonhos, eu posso afirmar para vocês que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que isso fosse acontecer tão rápido. Então o meu muito obrigado de coração para você que está aqui me ouvindo. Mais uma vez, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, uma semana iluminada e não se esqueçam, tá? Domingão, se Deus quiser, a nossa live saudades mil de falar com vocês ao vivo. Um forte abraço, avante palestra e fui!